Pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Ok, ok. Então nós temos mais pessoas do que na primeira parte da aula. Já temos 6 pessoas. Olha só que legal. Então, pessoal, assim, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem eu não falei ainda. Desculpa a iluminação. Eu tentei achar o melhor lugar aqui, mas assim, para amanhã eu vou procurar um lugar melhor para a gente conversar. Mais um colega. Beleza? Boa noite. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois. Esses vídeos eles também vão para o YouTube. Então, assim, vamos ter bastante tempo aí para conversar. Lembrando que cada aula que vocês tiverem, vocês têm que procurar o link. Eu vi que alguns de vocês estavam com dificuldade, mas a escola está tentando resolver. Então, não hesitem em procurar a coordenação, procurar os professores para tentar conversar. Lembrando que a primeira aula é sempre das 6h05 às 6h40, a segunda das 7h10 às 7h45, a terceira das 8h15 às 8h50 e a última vai ser das 9h20 às 9h55. Então, hoje a gente vai tentar conversar até às 7h45. Vamos estudar, vamos fazer o máximo possível, leiam as apostilas. Quem tiver dúvidas, mandem e-mail, conversem, não tem problema. Vamos lá, vamos estar juntos nessa fase. O que a gente conversou na primeira aula? A gente estava falando sobre o que. Só vou passar rapidinho, tá? Para quem não estava. A gente já vai voltar para o início, para a aula, para essa segunda aula. Mas a gente conversou sobre custo fixo, tá? Nós falamos também sobre o custo variável. Nós conversamos sobre o que é custo total. Vimos a tabelinha exemplificativa de como seria, foi aquela tabela que eu coloquei na sala de aula para vocês. Nós colocamos aqui também as fórmulas do custo fixo médio, custo variável médio e o custo médio. Nós também fizemos uma tabelinha aqui para exemplificar, ou seja, fizemos o cálculo e nós conversamos. Quando tiver o vídeo no YouTube, vocês vão ver bonitinho como que foram as explicações. Vamos lá. Agora, nós vamos conversar sobre a lei dos rendimentos decrescentes, que a gente começou a conversar na nossa última aula, e para a gente entender aquele cálculo do custo marginal, por que a gente estuda, tá? O que acontece? Eu conversei com vocês no início na outra aula, na seguinte situação. Vamos lembrar da nossa sala de aula como uma fábrica de calça jeans. Então, aquele espaço da sala de aula, tem mais gente entrando aqui. A Ana. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Patrícia. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda, tá? Essa é só a segunda aula, nós vamos nos encontrar bastante vezes ainda. Essas aulas vão para o YouTube e os slides vão ficar à disposição de vocês depois, tá? Então vamos lá, voltando ao que a gente estava conversando. Vamos pensar na seguinte situação, vamos pensar lá na nossa classe, na nossa sala de aula, como se fosse uma fábrica. A nossa fábrica de calça jeans. Naquele espaço da fábrica de calça jeans, eu só vou conseguir colocar 2 máquinas de costura. Opa, tem mais gente chegando agora aqui. Natália. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Vamos voltar lá, vamos pensar. A nossa sala de aula é uma fábrica. Naquele espaço, eu só consigo colocar 2 máquinas de costura. Não consigo colocar mais que isso. No primeiro momento, eu contratei 2 costureiras, ou seja, na fábrica, da nossa fábrica de calça jeans, a gente não vai só costurar. Alguém tem que ir lá, tem que dobrar a calça jeans, tem que ensacar para poder distribuir e mandar para a loja, ok?
Então, se eu colocar duas costureiras para duas máquinas, elas vão produzir um número razoável de quantidade de bens. Só que elas vão ter muito trabalho. Então, elas não vão estar sendo eficientes ao ponto de colocar o máximo possível de bens. Se de repente eu contrato duas assistentes para essas costureiras, as costureiras elas vão focar. Alguém está mandando, mais alguém entrou aqui, só que eu não consigo ver o nome. Se eu contratar duas assistentes para essas costureiras, o que vai acontecer? Vai ter uma especialização do trabalho, ou seja, cada costureira vai ficar só costurando com a sua máquina e a assistente vai poder fazer o quê? Dobrar a calça, ela vai poder empacotar, vai poder mandar em direção à loja. Isso também é bom. Eu vou estar conseguindo produzir mais. Só que aí eu penso, mais uma pessoa. Voltando lá. Aí agora eu contratei, tem as duas costureiras, as duas assistentes, mais as duas auxiliares. A costureira continua costurando bonitinho, a assistente vai ficar só empacotando. E a auxiliar vai pegar o pacote e vai colocar lá na mesa, esperando o caminhão chegar para levar para a loja. Vai ter uma hora que elas vão começar a se atrapalhar. Elas não vão conseguir mais exercer tudo aquilo que elas poderiam oferecer. Porque, assim, uma pessoa consegue fazer esses dois trabalhos, consegue empacotar, consegue colocar em cima da mesa, consegue levar até o caminhão, dependendo, claro, do nível de produção. Mas duas pessoas fazendo o mesmo serviço, elas vão bater cabeça. Ou seja, vai ter uma hora que eu vou tentar colocar mais pessoas trabalhando dentro da nossa sala, da nossa fábrica, e já não vai conseguir fazer, não vai conseguir dar certo. Por quê? Vão ser duas pessoas fazendo a mesma coisa, vai atrapalhar. Eu posso colocar 4 máquinas, 6 máquinas, 8 máquinas e trabalhar por turno também, mas mesmo assim vai chegar um momento que eu vou ter um limite. Não vai adiantar eu contratar 10 trabalhadores e ter 8 máquinas, se vocês conseguem me compreender nesse sentido. Então, é esse o ponto que a gente conversa para poder calcular o custo marginal. Ou seja, se eu conseguir colocar mais uma máquina, mais um fator de produção disponível, qual que vai ser meu custo? Eu vou ter vai ser bom ou vai ser ruim? Vamos para o próximo slide aqui. Custo marginal seria o quê? Seria o acréscimo de uma unidade na produção. Seria o custo adicional que o produtor incorre ao se produzir uma unidade a mais do bem. Olha só que interessante, o custo marginal ele vai decrescer, ele vai atingir um mínimo e depois ele vai se elevar. E como que a gente vai saber qual que é o custo marginal da produção? A fórmula diz o seguinte, que é igual a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Lembra aquele triângulozinho que eu escrevi na lousa? E essa barra é um sinal de divisão. Então, vamos lá ver na nossa tabela como que funcionaria. Vou pegar aqui só o meu lapisinho. Eu tenho um custo total de 270. Fiz a variação para 180, é 90. Até aqui, beleza, certo? 300 menos 270 dá 30, beleza, está caindo. Então, significa se eu produzir mais, se eu colocar mais fatores de produção disponíveis, ainda está funcionando legal. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Se eu produzo 3 unidades, se eu produzo 4 unidades, o custo marginal ainda está decrescendo. Tá vendo aqui, ó? Ele decresce. Só que chega-se um momento que se eu colocar 5, produzir 5, e eu tendo um custo fixo lá que eu mostrei lá na primeira aula, e eu tendo um custo variável, ou seja, eu tinha 4 ou 3 trabalhadores e agora eu passei a ter 6, não vai começar a ser útil para mim. Mesmo que eu esteja ganhando mais dinheiro, vamos dizer assim, supondo que eu vou fabricar mais e que eu vou ter um faturamento maior, vai chegar um momento que não vai ser interessante para mim continuar fabricando esses bens. Eu vou ter que parar aqui, ó. Vou ter que parar na unidade de 4 calças. Vai chegar um momento que vai ficar mais caro eu produzir um item a mais. É para isso que a gente faz esse cálculo do custo marginal. Então, como que a gente chega aqui?
300 menos 270, que é a variação, ok? Ao nível de 2, tá? Ao nível de 2, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar... Não. Ó. Ao nível de 2, eu pego o custo total, 300 menos 270, de um lado, e a variação da quantidade, 2 menos 1, que dá 1. Então, significa que eu vou pegar 30 e vou dividir por 1. Esse aqui é o cálculo do custo marginal. Nós vimos isso na nossa última aula. Mas, pessoal, fiquem tranquilos, super tranquilos, que quando a gente voltar aqui, confio que vai ser muito breve, a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou voltar a explicar isso aqui para vocês pessoalmente. A única coisa que eu queria que vocês entendessem era o seguinte. Vamos lá, tirar esse negócio aqui, vamos lá. Essa questão do lei dos rendimentos decrescentes. Se vocês entenderem que vai chegar um momento que mesmo que eu queira, eu não vou conseguir colocar as informações ou colocar mais fatores de produção dentro do mesmo ambiente, certo? Para eu, de repente, começar que a minha empresa cresça, eu vou ter que pegar a sala do lado também, para poder colocar mais máquinas, mais pessoas, mais trabalhadores. Mas se eu tenho um espaço reduzido, não vai adiantar eu colocar 50 pessoas para manusear uma máquina. É isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Que eu tenho um limite e não adianta eu tentar colocar mais coisas, mais situações que eu não vou conseguir produzir mais porque tem mais pessoas. É esse o ponto que eu quero que vocês entendam. Primeira parte seria essa situação que eu queria deixar claro para vocês. Eu pedi para vocês no último exercício, que não deu tempo de vocês entregarem, mas não tem problema. Espero que vocês tenham lido um pouquinho sobre isso. Também, se não leu, não tem problema. É o chamado custos de oportunidade. A gente sai um pouquinho do ambiente contábil e vai entender um pouquinho do lado econômico. O que seriam esses custos de oportunidade? Seriam a somatória dos custos explícitos mais os custos implícitos. O que significa isso? Agora a gente está falando do ponto de vista econômico, tá? Deixa eu apagar essa setinha aqui, só um minuto. Beleza, apaguei. O que seriam os custos explícitos? Seriam os pagamentos realizados pela firma, no caso aqui pela empresa, para adquirir ou contratar recursos, ok? Exemplo, salário pago aos trabalhadores, energia elétrica, pagamento pelo aluguel do prédio que a firma está instalada, pagamento de juros realizado pelos empréstimos, que seria o capital de giro da empresa. Então, esses daqui são os custos explícitos, são os custos reais que uma empresa tem. Só que o que acontece? Às vezes, o próprio dono da empresa, ele tem o mesmo prédio. Ele é dono do prédio e dono da empresa. Aí ele fala lá, na formação do meu custo, eu não vou considerar o valor do aluguel do espaço. Por quê? Porque aquele espaço é meu. Tá correto? Tá correto. Mas assim, do ponto de vista econômico, a gente tem que analisar o seguinte. E se eu colocasse aquela empresa, a nossa empresa aqui, num outro ambiente, numa sala menor? Ao invés de ser na nossa sala de aula, como só tem 2 máquinas, eu vou lá e coloco numa outra sala menorzinha, que vai ter o espaço. E eu tenho a possibilidade de alugar aquela sala para outra pessoa. E ela vai poder me pagar um valor maior, melhor do que se eu estivesse ficando naquela sala. Outro exemplo, se eu, como dono da empresa, ao invés de contratar uma pessoa, continuo comandando a empresa. Só que assim, você, técnica de administração, você é muito dono da empresa, você é muito inteligente, você conseguiu se formar aqui, você tem uma série de expertises e você tem capacidade para ir para uma empresa melhor. Ok, para ganhar mais. Só que você vai continuar na sua empresa, porque não, é minha empresa e tal. Você poderia pagar uma pessoa para cuidar da sua empresa no valor menor e ganhar um seu salário razoável numa outra empresa. Tudo bem que aqui a gente está falando uma questão um pouco de teoria, mas seria para você analisar quanto que eu ganharia se eu ficasse numa outra situação. O Rafael está voltando aqui, Rafael do suporte.
os custos, que nem está aqui no slide, está falando o seguinte: os custos são estimados a partir do que eu poderia ganhar por esses recursos no seu melhor emprego alternativo. Ou seja, com os exemplos que eu dei. Se o aluguel da sala que eu sou proprietário pudesse ser para uma outra empresa, ao invés da minha empresa própria, o salário do empresário, se ele decidisse trabalhar numa outra empresa e contratar um gerente por um valor menor, ou se de repente eu tenho um capital próprio, meu dinheiro para fazer a empresa rodar, ao invés de pedir um empréstimo do banco. Ao invés de eu colocar aquele dinheiro para rodar na empresa, eu poderia colocar ele nas ações ou em qualquer outro investimento de renda e ganhar dinheiro. Então, tudo isso eu teria que colocar no custo final da empresa, entendeu? Não seria tão simples assim você determinar qual que seria o custo. Vamos ver aqui o próximo slide. Eu coloquei aqui como exemplo da fábrica de jeans. O imóvel onde a fábrica é instalada pertence ao dono. Qual que é o custo contábil disso? 0, não paga aluguel. Então, não vai aparecer lá no DRE que vocês aprenderam no semestre anterior o custo de aluguel. Por quê? Porque o imóvel pertence ao dono da empresa, ok? O custo econômico seria o seguinte: o valor do aluguel para outra pessoa, porque eu estou sacrificando uma oportunidade. Eu estou deixando de ganhar dinheiro com aquele aluguel para montar minha empresa naquele mesmo ambiente. Tem momentos que isso vai dar certo, que o valor do aluguel está razoável para o tamanho da minha empresa, mas vai ter momentos que não. Então vai caber ao economista, ao empresário, auxiliado pelo técnico e administração, analisar essa informação, conversar, falar assim, olha, chegar para o seu diretor da empresa e falar assim, estou vendo que aqui a gente reduziu de tamanho, será que não seria interessante a gente mudar o espaço para um lugar menor e você pega e aluga para uma outra empresa? Eu sei que isso dá trabalho, que você teria que conversar com o seu patrão, mas assim, são hipóteses. Para isso que a gente está estudando, para ser uma cabeça pensante. Não para simplesmente retransmitir um conceito, uma informação. Não, não é isso que a gente pretende aqui no curso. Pretende o quê? Que vocês pensem, que vocês tragam informações novas que estejam lado a lado do diretor, do patrão de vocês. Não adianta vocês chegarem lá, trabalharem das 8 às 18, sentados, se não tem uma informação nova ou uma forma de fazer melhor as coisas. Claro que dentro da razoabilidade. Outra coisa aqui, eu dei outro exemplo aqui também, crédito próprio para início do projeto. Custo contábil, 0, não vai pagar empréstimo. Custo econômico, valor, poderia ser aplicado em uma outra instituição, poderia ser aplicado na bolsa, poderia ser aplicado na renda fixa ou uma outra situação. Pedi para vocês também no exercício falar um pouco sobre a questão do lucro. Lucro contábil, tá? Vamos pensar primeiro no conceito normal da situação. Lucro é diferente de faturamento, claro? Beleza. O lucro contábil seria o quê? Igual a receita total. O que é a receita total? O preço vezes a quantidade vendida, menos os custos explícitos que eu tive. Custos explícitos seriam aqueles pagamentos que a empresa faz para poder produzir os bens. Ok? O lucro econômico já seria diferente. Seria a receita total menos os custos explícitos mais os custos implícitos. Entenderam a diferença? Lucro econômico é igual a receita total menos custos explícitos mais custos implícitos. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. A receita total é 200, custo explícito é 100 e o implícito também é 100, vai dar igual a 0. Pensa essa parte aqui vou pegar aqui o lapisinho, peraí, para ficar mais entendível o que eu quero falar. Pensa aqui que tem um parênteses, lembra daquelas expressões matemáticas? A gente tem de um lado aqui 200, que letrinha bonita. Aqui 100. Amanhã eu venho com o mouse próprio, não o mouse do notebook. 200 menos 100 mais 100
vai dar zero. Se eu pegasse aqui o lucro contábil, a receita seria 200. Cadê meu lapisinho que ele sumiu? Lapisinho. Se eu pegasse aqui, ó, a receita total, que é 200, e levasse em consideração só os custos explícitos, o meu lucro contábil seria 100. Beleza. Pelo ponto de vista contábil, está certinho. Mas nós temos que analisar pelo ponto de vista econômico. Nós temos que cuidar do quê? Daqueles fatores de produção. Terra, capital, trabalho e a tecnologia, que é a capacidade empresarial. A gente tem que fazer desses fatores analisar da melhor forma possível, sempre. Vamos ver aqui um exemplo. Cadê o próximo slide? Agora tem que apagar aqui, ó, que legal. A gente vai aprendendo também como utiliza o aplicativo. Aqui eu peguei o exemplo de uma empresa normal. Ela tem uma receita de 900 mil. Ela tem custos de matéria-prima, tem salário, tem eletricidade, tem propaganda, tem juros, tem outros pagamentos. Tem mais alguém entrando aqui. Não sei quem é que está entrando aqui, que não aparece o nome. Mas boa noite. Começa lá com 900, tá vendo? Dos dois lados, 900. Os custos explícitos são os mesmos para todos, beleza? Quando a gente chega aqui no custo implícito, a gente não tem nada no ponto de vista contábil, porque não teve uma transferência monetária. Eu não paguei um salário para o proprietário, eu não paguei pelo aluguel da loja que ele mesmo é dono, eu não paguei juros pelo crédito próprio que ele teve. Então, aqui nesse nosso caso, pelo ponto de vista contábil, eu tive 70 mil de lucro. Vocês lembram da DRE, né? Como que funciona? No lucro econômico, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente faz uma estimativa de quanto que seria esse valor numa oportunidade diversa. Por exemplo, aqui, o lucro do proprietário com a capacidade empresarial dele foi de 70 mil. Então, esse dinheiro é dele, beleza? Salário do proprietário, 70 mil. A loja que ele estava colocando lá para a fábrica funcionar estava custando 30 mil. E os juros que ele está recebendo pelo o capital de giro dele na empresa é 20 mil. Então, se eu pego lá o meu lucro de 70, tiro 70, que é o salário do proprietário, tiro 30, que era o aluguel, tiro os juros, pelo ponto de vista econômico, dá menos 50 mil. Então, a empresa ela não teve lucro pelo ponto de vista econômico, certo? Mas vamos ver uma informação importante aqui. Espera aí. Lucro contábil positivo e lucro econômico zero. Lucro normal é igual ao lucro econômico zero acontecer. O que seria esse lucro normal? Lucro normal é a quantia mínima de lucro necessária para manter os recursos empregados e a firma funcionando, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Se de repente eu pego, o salário que aquele proprietário deveria ter não seria 70, seria 45. O aluguel eu vou ganhar 15 ao invés de ganhar 30. E os juros do meu capital é um pouquinho menor. Então, vocês vão vendo que aqui pela somatória do DRE vai dar zero, que é o ideal. Está perto do lucro contábil, tem 1, e o lucro econômico ser zero. Ou seja, o sacrifício daquelas oportunidades que eu coloquei à disposição da empresa, eles estão chegando perto de zero. Tanto fez se eu colocar minha empresa nesse ambiente ou colocar minha empresa em outro ambiente, tá? Esse seria o cenário ideal. O outro slide aqui, ó. Receita total maior que o custo total significa que o lucro econômico é positivo e a empresa terá lucros extraordinários. Significa que a pessoa que está cuidando da empresa, está fazendo tudo certinho e mais um pouco. Ela está colocando os fatores de produção da melhor forma possível. Então, esse seria o mundo ideal. Receita total menor que o custo total seria o seguinte: lucro econômico negativo e a empresa teria um prejuízo econômico. Isso não é legal.
Lucro econômico zero. O que significa? Geração de receita suficiente para cobrir os custos, suficientes para cobrir os custos de oportunidade. Fará com que o empresário permaneça no seu negócio. O que é importante a gente entender aqui sobre custos de oportunidade? Eu tenho que analisar se os fatores de produção que eu estou colocando na empresa, eles estão sendo maximizados, ou seja, aquele tamanho daquela sala, daquela fábrica é ideal para mim? Será que eu não consigo alugar para uma outra empresa e eu ganhar mais? Isso eu estou falando se o cara, se o proprietário, o dono da empresa também é dono do imóvel. Às vezes ele não é o caso. Será que não seria bom eu, como dono da empresa, já que eu sou esperto, se eu sou inteligente, eu terminei o meu técnico em administração, não seria melhor eu trabalhar em outro lugar e colocar uma pessoa ganhando menos, dado o tamanho da empresa? Tudo isso tem que ser analisado. Não é assim simplesmente começar a fazer um trabalho sem analisar esses pontos. Pode ser que dê uma diferença lá na frente, sim, tá bom? Então, só recapitulando, o que nós vimos hoje na aula? Nós falamos sobre custo fixo, sobre custo médio, sobre custo total, nós falamos sobre custo marginal, nós vimos as tabelinhas, tá? Nós vimos as fórmulas e nós falamos sobre custos de oportunidade. Não estou cobrando, nós não sabemos ainda quando nós vamos voltar, mas assim, quando for uma prova, vocês fiquem bem tranquilos. Eu não quero que vocês façam decoreba. Eu quero que vocês tenham uma cabeça pensante, de conseguir pensar como se vocês estivessem no dia a dia, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar a aula por hoje, tá? A aula vai ficar com essa questão de 5 minutos um pouco. E eu quero que vocês, eu vou disponibilizar os slides por meio da colega de vocês, pela Gabi ou pela Isabel. E quem tiver dúvidas, pode me perguntar. Quem quiser exercícios, pode pedir que eu vou mandar. E quando a gente voltar, eu vou voltar nesse assunto, tá bom? Amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o tempo e vai voltar a conversar sobre aquelas estruturas de mercado. Vai ser bem interessante a aula, eu vou trazer bastante exemplos para vocês, tá bom? Desejo boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, vocês podem entrar em contato, tá bom? Boa noite para todo mundo.